É bom estarmos aqui reunidos, celebrando o Rei vitorioso, aquele que é o nosso comandante, a razão da nossa esperança, as primícias, segundo o que a Bíblia diz, ou seja, o primeiro produto, que normalmente promete uma colheita maravilhosa. Ele morreu sim, celebrou esta data, este acontecimento, numa festa que acontecia lá em Israel, na Páscoa. E é muito interessante que foi exatamente nessa festa, uma das três festas mais importantes, é que Jesus vai dar a sua vida em resgate de muitos. E ele escolheu esta festa da Páscoa porque era significativa para o povo de Israel. Era o momento em que o povo se lembrava da sua libertação nacional. Eu diria até que mais do que isso, porque até aquele momento Israel nunca tinha sido uma nação. Era apenas uma família pequena, dentro do plano do grande Deus, mas que ficou exilado, ou exilada, a um país, a um reino que dominava todos os outros, e lá se foi multiplicando até o dia em que Deus disse: chega, vocês vão ter que sair desta terra, porque eu tenho um lugar especial para vós. E é essa mensagem, ou é neste ambiente de libertação, de livramento, que também Jesus um dia irá celebrar com os seus discípulos aquela libertação espiritual e eterna. Para a nossa reflexão esta manhã, e eu quero pensar com os irmãos na carta de Paulo aos Romanos sobre a ressurreição. Hoje é o dia da alegria. Há coisas que nos entusiasmam na vida, mas quando nós analisamos essas coisas, nem todas têm uma importância singular. Mas nós, mesmo assim, nos emocionamos, celebramos, pulamos, dançamos, mas no fim são momentos de pouca dura. E a mensagem da ressurreição devia alegrar os nossos corações de facto. E Paulo escreve esta carta aos Romanos, falando do Evangelho, da graça de Deus, no capítulo 4. Eu vou ler os versos 18 a 25. Epístola aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Veremos o que o nosso irmão Paulo diz aqui, quando escreve aos irmãos que estavam em Roma. Romanos, capítulo 4, versos 18 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ó Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra, obrigado pela mensagem do Evangelho, obrigado porque a ressurreição acaba por confirmar as Tuas promessas de que a morte não prevalecerá sobre a vida. E obrigado porque o nosso Senhor Jesus Cristo ficou na tumba, ficou no túmulo, mas Ele não permaneceu lá. Ele venceu a morte, mostrando que a vida tem muito mais poder do que a própria morte. Ó Pai, é essa ressurreição que nos traz alegria
alento, força para a nossa fé também. Fala aos nossos corações. Anima os nossos corações, Pai Santo, que nada desta vida possa entristecer-nos ou manter a nossa tristeza, por mais dolorosa que seja. Que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo venha sempre em contraposição em relação a tudo aquilo que afeta negativamente a nossa fé. Obrigado pela tua revelação. Obrigado pelo Espírito Santo, o revelador. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos tudo isso. E peço também a ti, Pai Santo, que me ajudes na exposição deste texto. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Paulo escreve para os irmãos que estavam em Roma com o propósito de passar por lá. Ele tinha uma visão missionária extraordinária. Queria chegar até os confins da terra. Paulo tinha sido conquistado por Cristo e a mensagem do Senhor Jesus ressurreto que lhe apareceu um dia marcou a sua vida de tal forma que para Paulo o viver era Cristo. Nada mais importava na vida a não ser Jesus Cristo e a sua mensagem, a mensagem da salvação. Por isso Paulo passou a viver para Cristo, viajando, enfrentando todas as dificuldades possíveis, porque ele tinha uma única mensagem: pregar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado e vencedor sobre a morte. Então ele escreve essa carta como que uma antecipação, antes mesmo de chegar lá a Roma. Ele diz: olha, eu quero viajar e eu quero continuar o trabalho. Nesse campo aqui da Ásia Menor, portanto, Turquia, etc., já preguei a palavra. Naquela parte do norte da Europa também já preguei. Macedônia, já estive na Grécia, preguei lá em Corinto, preguei em Atenas. Portanto, o meu trabalho aqui está a chegar ao fim. E eu não quero continuar a pregar onde os outros apóstolos já pregaram. Eu quero um campo novo. Então, o meu plano é chegar até o lado mais ocidental do continente europeu. Portanto, Paulo queria chegar até Portugal. Disse então, só que essa é uma grande viagem missionária. Exige muito, exige recursos. E eu quero que os irmãos apoiem essa minha viagem. Mas, por antecipação, eu escrevo já para vos dizer qual é o evangelho que eu prego. Para vocês saberem qual é o conteúdo da minha mensagem. E quando eu chegar lá a Roma, então vamos celebrar juntos a graça do Senhor Jesus Cristo. E pelos irmãos eu serei recomendado e encaminhado até Roma. Mas antes disso, vou até Jerusalém, porque fiz uma colheita aqui, um levantamento de ofertas, Corinto, em todos os países, em todas as regiões aqui da zona, e essa oferta tem que ser levada até Jerusalém, porque lá em Jerusalém sabemos que os irmãos vão passar mal. Perderam seus recursos, foram marginalizados, portanto a igreja fundadora, vamos dizer assim, lá em Jerusalém está a passar por sérias dificuldades. Então primeiro vou viajar até Jerusalém, com um grupo de irmãos, vamos apresentar as ofertas àquela igreja que precisa, e depois disso então passarei e farei uma escala em Roma, e com o apoio dos irmãos, as orações dos irmãos, então ser encaminhado para a Espanha ou a Península Hispânica, a zona mais ocidental do continente europeu. Esse era o plano do apóstolo Paulo. Mas antes disso, dizendo, eu vou apresentar o corpo da doutrina, a mensagem que eu transmito. Porque ele sabia que há pessoas que falavam mal dele. Diziam que ele punha em causa a lei de Moisés, que ele proibia certas coisas, que ele não valorizava a lei e até era contrário àquilo que os judeus, como país, como nação, tinham aprendido. E Paulo diz: não é nada disso. Portanto, antes de eu chegar lá, vocês devem saber quais são, qual é a base da minha mensagem, qual é o tipo de mensagem que eu prego, e eu quero partilhar convosco isso. Então ele escreve essa magna carta sobre o Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui no capítulo 4, ele faz algo que já tinha dito no capítulo 1. Ele vai relacionar a morte do Senhor Jesus Cristo com a ressurreição. Nós sabemos que na Bíblia, no Novo Testamento, o texto mais elaborado sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é 1 Coríntios 15. Não há texto igual no Novo Testamento sobre a forma como Paulo se argumenta, leva a inteligência, o entendimento, a sabedoria, a revelação até o limite, para explicar que a ressurreição tem lugar e ela ocupa o lugar central no cristianismo. Mas aqui em Roma também vai deixar os sinais de que a ressurreição tem uma razão de ser. Agora pensemos com o apóstolo Paulo. Irmãos, quando nós falamos da nossa salvação, nós falamos de Cristo. Nós falamos de Sexta-feira Santa, onde o Salvador entregou a sua vida por nós.
É lá onde a maior de todas as trocas foi realizada. Um ser inocente, puro, bom, justo, morreu por pecadores como nós. Aquele que não merecia passar pela experiência da morte, passou pela experiência da morte, para que aqueles que estavam todos mortos pudessem experimentar a vida eterna. Em certa medida, foi na cruz onde nós vimos o nosso pecado castigado em Jesus. Mas quando Paulo escreve, ele fala da cruz, fala da morte do Senhor Jesus Cristo, destaca a importância da morte do Senhor Jesus Cristo, mas ele depois fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e diz que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo acaba por ser um evento muito mais glorioso do que a sua própria morte. Reparem que Paulo não está a minimizar a morte do Senhor Jesus Cristo. O que ele está a fazer, no fundo, de uma lógica, é dizer assim: a morte não pressupõe necessariamente uma ressurreição. Há coisas vivas que morrem, que não ressuscitam, que não vão ressuscitar. Os animais que nós comemos, os seres vivos que existem, plantas, são seres vivos. Cientificamente são seres vivos. E um dia vão morrer. Morrem, nós comemos. Seres que eram vivos, matámos e consumimos. A Bíblia não diz nada sobre os frangos, as galinhas, as vacas, etc. Então, a morte não pressupõe necessariamente uma ressurreição. Mas pensem no contrário. A ressurreição, por definição, pressupõe uma morte. Ou seja, é possível haver morte sem uma vida depois da morte, mas é impossível haver uma ressurreição sem que antes tenha havido morte. Porque, por definição, quem ressuscita é aquele que esteve morto. Então, Paulo pega dessa verdade para dizer: olha, eu vou-vos falar do Evangelho, da morte do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus porque Ele morreu. Mas louvado seja o Senhor porque Ele ressuscitou. Então, ele está a argumentar sobre a justificação pela fé. E como Paulo faz em todas as cartas, quando falamos da justificação pela fé, há uma figura na história bíblica que se destaca: Abraão. Nós veremos que ele faz isso praticamente em todas as cartas quando ele fala da justificação. Falo aqui no capítulo 4 desta carta, e os irmãos verão que quando ele fala com zanga, com entusiasmo na carta aos Gálatas, que a salvação é pela fé, ou seja, a fé é o meio e nós somos justificados não com base nas obras, e ele vai usar mais uma vez Abraão, para mostrar que como é que Abraão foi considerado justo. É pelas obras que ele realizou ou é pela fé que ele depositou no Senhor Todo-Poderoso? Então, e em todos os lugares onde Paulo apresenta esse argumento, sempre diz que a justificação é pela fé. Ou seja, é pela graça mediante a fé. E nunca pelas obras. Ou seja, Deus não nos justifica de acordo com as obras de cada um. Mas Ele justifica com base na obra que alguém realizou, este sim, Senhor Jesus Cristo, e na fé que as pessoas depositam no Senhor Jesus Cristo. Então a fé é um instrumento pelo qual a graça chega à vida e traz consigo a justificação. E ele está a falar aqui de Abraão, mas ele diz: olha, tudo aquilo que Deus disse sobre Abraão e as promessas que fez sobre Abraão, também e de certo modo se relacionam conosco. Vejam lá o que ele diz. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Na altura, Abraão não tinha filho. Mas Deus disse: assim será a tua descendência. Vejam aqui o papel da fé. Uma família sem filhos, Deus aparece e diz assim: tu vais ter um filho e a partir dessa descendência eu vou fazer de ti um pai de muitas nações. Não é? E é preciso muita fé para se crer nisso. Uma coisa é ter um filho e Deus chegar a dizer assim: através deste filho, portanto, através dos netos, bisnetos, etc., vou fazer uma grande nação. Mas transmitir uma mensagem como esta a um casal cuja esposa é estéril é quase contrassenso, é contra a natura. E é nesse sentido que a fé é desafiada. E Deus continua a dizer, e Paulo continua, o seu argumento diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ele disse, mesmo não ignorando a realidade física, ele já era um homem de 100 anos, ou com 100 anos,
e a sua esposa já tinha passado toda a idade fértil para ter uma criança, e é interessante esse versículo diz assim, mesmo sabendo isso, não diz que Paulo ignorou tudo isso, ou não pensava nisso. Não, Paulo tinha essa realidade. Mas algo falou mais alto. E para além das circunstâncias físicas e humanas, diz o texto, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Antes que as coisas acontecessem, mesmo vendo na lógica humana uma impossibilidade material ou biológica. Mas Abraão conhecia Deus. E ele confiou, ele guardou as promessas de Deus. E diz assim, pelo que isto lhe foi também imputado por justiça. Ou seja, a justiça dele esteve baseada na fé, ou pela fé, no poder de Deus que estava prometido. É como se Abraão dissesse, bom, em condições minimamente humanas e biológicas é uma impossibilidade. Mas como Deus disse e prometeu, eu vou crer. Então é essa fé que foi atribuída como justiça. Ou seja, Abraão foi justificado, considerado justo diante de Deus por causa da sua fé. Diz então o texto, e não somente por causa dele está escrito, que lhe foi levado em conta. Então Paulo está a dizer, olha, tudo aquilo que tinha a ver com Deus e Abraão. Mas essa mensagem, essa promessa de Deus, vai além do próprio Abraão. Porque diz as Escrituras, diz o texto bíblico, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. E isso é maravilhoso. Paulo está a dizer, olha, o princípio vale tanto para Abraão como para todos aqueles que virão a crer em Cristo. Ou seja, os homens e as mulheres são justificados. Essa é uma expressão forense, não é? E temos aqui pessoas que estão a estudar direito, não é? Portanto, essa é uma declaração forense. Paulo e a Bíblia considera Deus porque ele é um juiz. Então, para além do âmbito teológico da salvação, há um âmbito jurídico da salvação. Porque Deus é um juiz que sabe. E ele tem que julgar a sua criatura ou a criação. Então Deus está sentado no trono, essa é a imagem, e ele está a declarar quem vive e quem será morto. Quem será condenado, quem será absolvido ou absorvido. Portanto, é Deus que declara quem é culpado e quem é inocente diante do seu tribunal. Só que todos que aparecem pela frente são culpados. Então a ideia bíblica é que Deus ali vai declarar a sua sentença final. Só que por incrível que pareça, por estranho que pareça, Deus declara pecadores que creem no seu Filho como inocentes, como não condenáveis. E a gente diz, isso é impossível. Um juiz bom não faz isso. Se nós formos vítimas de crime e houver provas bíblicas, provas concretas, reais, aquilo que se chama em direito a matéria probatória do crime, e um juiz declarar esse criminoso como inocente, a parte lesada vai se revoltar. Esse juiz é imoral. Está a libertar, está a dar liberdade a alguém que é criminoso com provas dadas. Talvez do outro lado a pessoa fique alegre, porque era culpada, está consciente, tem a consciência de que está culpada e por alguma coisa é solta. Só uma pessoa com moralidade distorcida é que ficará alegre. Isso às vezes acontece diante de juízes e seres humanos corruptos. Não é? Isso é possível trabalhar na justiça e libertar o culpado e às vezes até condenar o inocente. Mas estamos a falar de um Deus santo, justo e bom. Como é que ele pode fazer isso? E a imagem que me vem à mente é que no momento em que nós somos condenados, porque nós já estamos determinados a ser condenados, porque somos culpados e com todas as provas, e cada um de nós sabe os pensamentos que já teve, os atos que já realizou, tudo aquilo que já fez. Qualquer coisa, qualquer pessoa onde o Espírito Santo ilumina a sua mente e se vê diante de Deus, humilha-se com lágrimas porque sabe qual é a sua história. E Jesus aparece lá, no lugar do réu. Essa é a ideia bíblica quando fala da justificação.
toda a linguagem é forense, é judicial. Só que Jesus aparece como inocente. Aliás, o único inocente que passou pelo planeta Terra. Mas ele, voluntária e amorosamente, aceitou levar a culpa dos pecadores. Vou dar duas imagens aqui. Uma é um pouco imperfeita. Então ele fica à frente e ele tem que ser sentenciado à morte. Só que ele é inocente. Portanto, logicamente, não pode ser condenado à morte. Só que ela representa uma miríade, milhares de culpados que estão atrás dele. Mas ele deve morrer. Ou o culpado deve morrer. E Jesus diz: estou aqui, Pai, para morrer por eles. Pensem nessa imagem. E usa-se um executor com uma arma de calibre elevadíssima, uma bala perfurante que se fragmenta, pode romper betão, e ela aponta, e à frente está um homem inocente. Só que ela antecipa todos os outros culpados. E o tiro é disparado, e a bala, com o seu calibre extraordinário, fura desde a primeira pessoa até todos eles que estão atrás. Essa ideia nós encontramos no capítulo 6. Irmão, vão comigo rapidamente. Paulo vai dizer algo extraordinário aqui. Capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ou seja, crucificado pressupõe morte. Morreu com ele o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e sirvamos o pecado, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, o pecado já o eliminou. Porque o pecado tem como consequência, como salário, a própria morte. Então diz ele, porquanto quem morreu já está justificado. Ou seja, o pecado já tratou com ele. Ora, se já morremos com Cristo, por ele ter morrido a nossa morte, cremos que também com ele viveremos. E sabedores disto, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. A ideia é a seguinte: em Cristo, a morte foi morta. E os pecadores dormiram com ele. Ele morreu uma morte dos outros, uma morte alheia. Mas nós morremos a morte de vida, por sermos pecadores. Então, a ideia de Paulo, a imagem de Paulo é esta: como Cristo morreu, todos os crentes em Cristo morreram com ele. A bala apanhou a todos. Só que todos os outros morreram porque são culpados e dignos da condenação. Só um é que morreu a morte dos outros. Portanto, para Paulo isso faz sentido. Então, e se esse que os representou, que morreu a sua morte, ressuscitar? O que é que vai acontecer com os outros mortos? E Paulo diz: juntamente com ele vão ressuscitar. Então, para Paulo, a ressurreição acaba por ser a prova real da justificação. Ou seja, a justificação acaba por ser a declaração do Pai de que a morte do seu filho inocente tinha sido uma morte válida. Paulo diz isso. Voltem comigo rapidamente. Vamos para o fim. Logo no início da sua carta. Logo no início. Ele diz uma coisa que às vezes nós não entendemos muito bem. Porque a linguagem às vezes parece menos clara aqui. Logo quando ele introduz a sua carta, ele diz que prega o Evangelho. Ele diz que esse Evangelho é de Deus. Vamos ver logo no início, versículo 1, do capítulo 1. Esse Evangelho Paulo chama primeiro o Evangelho de Deus. Mas no versículo 3, ele diz que esse Evangelho é relativamente, ou em relação, ou com relação ao seu Filho. Ou seja, o Evangelho, a Boa Nova, é de Deus, mas é acerca da forma como Deus executou, realizou esse Evangelho. E como é que ele o fez? Através do seu Filho, o qual, segundo a carne, ou seja, usando a natureza humana, veio da descendência de Davi. Agora vejam o que diz o versículo 4.
e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito Santo, que é pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a pergunta que surge aqui é, o que Paulo está a dizer é que Jesus só foi considerado Filho de Deus na ressurreição? É isso que o versículo parece dizer, não é? Ele foi declarado Filho na ressurreição. Então Jesus só começou a ser considerado Filho de Deus quando ressuscitou? Claro que não. Porque eternamente ele foi Filho de Deus. Então o que é que Paulo quer dizer aqui? Paulo está a dizer, por outras palavras, é que foi na ressurreição que Deus tornou público, evidente, a sua relação filial com o seu Filho. Por outras palavras, Paulo está a dizer que a ressurreição tinha que acontecer e aconteceu para confirmar a validade da morte. Então a morte é o lugar da troca onde os pecadores foram representados e o seu representante inocente morreu e todos os crentes que depositam fé em Cristo morreram com ele, mas a ressurreição é a declaração do Pai de que a morte do seu Filho foi válida. Tal como acontece, um primeiro-ministro escolhe os ministros para o seu novo governo, estabelece-os, fala com eles, apresenta-os diante do Presidente da República, mas há um dia em que essas pessoas são conhecidas pelo povo português. Então há um dia em que as televisões vão lá e um a um são apresentados. Então aquele é o dia em que eles se tornaram publicamente conhecidos. Eles já foram escolhidos, já faziam parte da lista. Mas naquele dia o povo português sabe quem é o nosso ministro de saúde, da economia, etc, etc. Portanto, a ressurreição acaba por ser a manifestação gloriosa, e a palavra significa a declaração pública de Deus de que a morte do seu filho tinha sido válida. É isso, é onde sentava a fé de Paulo. Por isso é que Paulo diz, sem a ressurreição, aquela morte não terá muito valor. Porque mesmo que aqueles tivessem morrido em nosso lugar, imaginemos se ele não saísse da morte. Significava que foi um mártir. Alguém corajoso que ocupou o nosso lugar, decidiu morrer em nosso lugar para que nós não morrêssemos, mas ele próprio foi derrotado pela morte. Então ele fez uma obra de um mártir, mas acabou por ser derrotado. Então a ressurreição acaba por ser a declaração divina de que ele levou os pecados do mundo, ele continua a ser inocente e ele sofreu a ira e o castigo divino, mas a sua morte foi pura, foi válida. E Deus o ressuscitou dos mortos. Amados, é nisso que encontramos a relação entre a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. A morte é a sua entrega voluntária em nosso lugar, porque só ele podia suportar o castigo. E ele não merecia morrer, porque a morte é salário do pecado, e ele nunca pecou. Mas ele morreu a minha morte, ele morreu a nossa morte, ele morreu a sua morte. É claro, aquele que já o aceitou. Aquele que ainda não reconheceu essa mensagem, hoje é o dia da salvação. Não há esperança fora de Cristo. E o que torna essa obra maravilhosa é que ele não permaneceu na morte. Foi colocado lá na sexta-feira, um dia, passou lá todo o sábado, dias frios, sombrios, tristes, os discípulos cheios de medos, trancados em casa, a esperança foi para o água abaixo. Aquele Messias que prometia a liberdade a Israel morreu e nós ouvimos pendurado naquela cruz. Agora a esperança terminou. Mas o domingo, amanhã de domingo, proclama uma mensagem diferente. Não. Por isso é que os anjos perguntaram, por que buscais entre os mortos, entre os cadáveres? Aquele que recuperou a vida. E vida maravilhosa, que nunca mais terá fim, claro, em termos humanos. Então há uma relação entre a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. A morte é um lugar de troca. É onde nós encontramos o perdão de Deus. Onde o nosso pecado foi totalmente colocado em Cristo. Totalmente colocado. Pecado do passado, do presente e do futuro. O trauma e a agonia de uma vida em inimizade com Deus. Oh, Deus é bom. E ele não podia ser um juiz injusto. Alguém tem que pagar pelo pecado. E ele pagou por nós. Mas a sua ressurreição é a declaração do próprio Pai, dizer que valeu a pena, meu filho.
Então Paulo diz, todos aqueles que com ele morreram vão ter que, se ele ressuscitou, então todos estão ressuscitados em Cristo. E Paulo diz que um dia vamos ressuscitar, mas hoje já estamos ressuscitados com Cristo. Porquê? Porque ele já ressuscitou. Que Deus estimule a nossa fé. Não há mensagem mais gloriosa do que esta. Que ele morreu sim. Levou o nosso pecado. Mas ele venceu a morte. E nós podemos crer que mesmo que um dia experimentemos a morte biológica, física, a morte espiritual, não mais terá poder sobre nós. Porque o nosso representante morreu, mas viveu. Jesus ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o seu santo e glorioso nome. Vale a pena crer e confiar. Não deixemos que as circunstâncias desta vida ofusquem a nossa fé. Todos nós passamos por momentos difíceis. Às vezes não temos saída. Às vezes não há solução. Não sabemos o que fazer. Alguns aproveitam esse desastre para se envolverem em outras coisas, para consumirem outras coisas e tentarem esquecer. Nunca é a solução viável. A única solução é voltarmos para Cristo, olhar para aquele que viveu, morreu e venceu a morte e confiar nas suas promessas. Só Ele pode dar paz ao coração. Só Ele pode dar a ordem ao nosso caos interior. Só Ele pode dar paz que o pecado tentou tirar de nós. A Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Por isso é que Ele termina dizendo, esse Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ou seja, a causa da sua morte foram as nossas transgressões. E todos nós transgredimos. Mas Paulo diz, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem a ressurreição, nós teríamos um herói, mas um mártir que morreu. Mas com a ressurreição, nós temos aquele que é vencedor. Por isso é que nele nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar esse nosso culto, essa parte final, com a celebração da ceia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós queremos continuar a nossa tradição. Vou pedir aos irmãos João e José para nos ajudarem aqui. Antes disso, vamos cantar. O Senhor vive. Ele está vivo e nele também nós estamos vivos.